Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 10. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Deixe a sua Bíblia aberta. Obrigado, Pai, por esta porção da tua palavra lida. Te pedimos, Deus, agora pela palavra ministrada, que fique guardada nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Paulo estava relatando nesse trecho que tudo que ele fazia, tudo que ele executava, esse poder emanava dos céus, esse poder vinha de Deus para a vida dele. Ele podia de fato ser um instrumento, ele podia de fato ser um vaso nas mãos de Deus para levar as boas novas. Evangelhos são as boas novas do Senhor, amém, irmãos? E essas boas novas foi o que chegou até mim e até você. E não podemos nos desvencilhar disso. Não podemos deixar isso de lado. Isso precisa ser adornado. É fato que o que importa para Deus é o interior. O exterior de nada vale. O vaso de barro comparado a qualquer outro vaso. Vaso de porcelana, vaso de vidro, vaso banhado a ouro, qualquer outro tipo de vaso, se compararmos com de barro. O que tem menos valor financeiro é o de barro. Qualquer um outro vai ter um valor maior, porque tem um adorno, é pintado e por aí vai. Lembro-me muito bem, na cidade em que nasci, e hoje está a minha irmã Eusani, não a apresentei, Eusani, meu cunhado Marco, fique de pé aí em nome de Jesus. Apresentei no jardim de oração, Eusani e Mike, ela é minha irmã, e ele, meu cunhado, eles residem em Charleston, na Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos, onde passou esse vendaval alguns dias aí atrás. Mas eles estão bem, fizeram uma boa viagem, vieram passar 25 dias conosco, também está no casamento da nossa filha Daiane, que acontecerá no próximo sábado. Obrigado, Zani e Mark, por estar aqui conosco nesta manhã, e aos demais visitantes que aqui estão. Vamos dizer para eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem ou fiquem para sempre em nome de Jesus. Então, lá na nossa cidade, onde nós nascemos, eu e Eusani, Cubati, a gente ia na feira e via as panelas de barro, fogareiro, quartinha. Quem lembra das quartinhas de barro, não é? As quartinhas de barro com aquela tampinha para a água ficar fresquinha e N outras coisas. As panelas de barro, minha mãe cozinhou em panela de barro. E uma das coisas que acontecia, jovens e as meninas aí do Semiarte, que vocês não acompanharam isso, do meu tempo de criança, de adolescente, tempo que chovia, a gente ficava próximo de uma rua que tinha aquele barro vermelho. O que é que a gente brincava? Fazendo panelinha de barro. Os meninos com as meninas, né? Quem fazia panelinha de barro aí? Faça sinal aí, som. Eita, como tinha oleiro aqui. É Sônia. Fazendo panelinha de barro. E a gente colocava essas panelinhas para secar aonde? Aonde? No sol. No sol. Amém. E o que é que acontecia, irmãos? Determinado tempo, as nossas panelinhas rachavam. As panelinhas rachavam. E olha que não passou por uma grande temperatura, apenas a temperatura ambiente, a temperatura do sol, e rachou. Por que eu me perguntava, por que a da feira está lá uma quartinha, ela suporta água, a panela suporta fogo e não vaza, e a minha foi feita de barro e só com o sol ela rachou. Sabe por quê, irmãos? Porque a qualidade do barro não era específica para fazer as panelas. Você é um barro
que foi escolhido por Deus. Você pode dizer amém por isso? E o barro precisa ser específico para aquele fim. E antes dele levar a temperatura, o barro precisa passar por 2 processos que são fundamentais para que o oleiro possa colocar e moldar. A primeira é, mesmo sendo um barro específico, o barro precisa ser retirado todas as pedras. O barro precisa ser limpo e o oleiro tem um grande trabalho. Não é apenas pegar e moldar, primeiro limpar. Às vezes, irmãos, nós estamos com algumas pedrinhas que estão atrapalhando a nossa vida espiritual. Você é um barro puro, você pode dizer amém por isso? Mas às vezes tem uma pedra dentro desse barro. E essa pedra não vai deixar que o vaso saia formoso, bonito. Arranque, tire em nome de Jesus Cristo. Se você entendeu, diga amém. Tire esta pedra. Você é barro que foi escolhido por Deus para ser moldado pelo oleiro. Tire a pedra em nome de Jesus Cristo. Essa é a primeira lição desta manhã. Não deixe essa pedra atrapalhar. Eu já vi irmãos dizer, eu já ouvi irmãos dizer, pastor, eu sou convertido, mas o meu braço não é não, viu? Está repreendido em nome de Jesus. Não funciona, irmãos. Tem que ser por inteiro, amém? Não é um lado. A palavra de Deus diz, ninguém pode servir a 2 o quê? Ou vai amar um ou vai aborrecer outro. Das duas, uma. Arranca essa pedra em nome de Jesus Cristo. Abrace, ame, olhe diferenciado. Tenha a mente de quem? De Cristo. Por isso que Paulo diz, temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Qual é o seu tesouro, meu irmão? 1 Coríntios 3,16, ele diz, vós sois templo de quê? Do Espírito Santo. O mundo pode dizer, você não vale nada. Que roupa feia. Como você é feio. Esse negócio de feio ou bonito, isso é tão relativo, não é? Tinha um rapaz que estudava comigo na faculdade. E ele era feio, na minha concepção. Ele era o avesso. Pensa num cara feio. Mas ele namorava a menina mais bonita da nossa classe lá na universidade. Eu ficava olhando assim, ela é míope. Qualquer dia eu vou passar perto dela e fazer assim. Não tem como, ela é tão bonita namorar com esse cara tão feio. E eu ficava meio que revoltado, porque eu me achava, né? E escolheu logo ele. Por quê? Aquele rapaz. Depois que eu fui pagar uma outra cadeira com ele, comecei a me aproximar, meio que com vontade de auxiliadora. Chega lá e diz assim, caba velho feio, se eu der um bufete vai ficar mais feio ainda. Quando eu comecei a conversar com aquele rapaz, quase que eu me apaixono por ele. Que camarada amigo. Que camarada de boas palavras. E quando ele telefonava para a mãe dele, que conversava com ela, eu ficava ouvindo. Disse, maninha, se preocupe não. Vai dar certo, maninha. Olha a conversa. Aí eu comecei a dizer, já sei porque foi que ela se apaixonou. Camarada de uma boa palavra, de uma índole impecável, um rapaz ético, um rapaz cheio de moral, amém, irmãos? E eu estava vendo o quê? O exterior. O exterior. Tem uns que não tem conversa. Lembro-me que a gente tinha um time de futebol e foi jogar em Serra Branca. E na volta daquele ônibus, veio no ônibus 2 estudantes e vinham umas estudantes. E um amigo meu, nunca esqueci disso, ele apaixonou-se por uma menina dentro do ônibus. E disse, Nilson, eu vou conversar com ela. Eu disse, vai. E ele começou perto dela e começou tremendo. E disse, a padroeira de Serra Branca é Branca de Neve, é? A moça olhou para ele e disse, pronto. Acabou ali a conversa. Sabe aquele que não tem conversa para nada? Mas pensa num moreno bonito, vistoso. Acho que é você se vote. Queridos, a nossa vida espiritual precisa ser colocada para fora do que somos, do que Deus nos moldou, do que Deus nos fez, tirando a pedra da massa, para que o vaso possa ser bem feito e adornado. Amém, igreja? Não olhe para o exterior.
que importa para Deus é o interior. Até porque o exterior veio do pó e para o pó o quê? Voltará. Para o pó voltará. Pensei nisso. Por isso que Paulo disse, repito o verso 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Vaso que para o homem não vale o quê? Nada. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de quem? Sabe o que foi que Paulo quis dizer? Foi para que você não se exaltasse. Ah, como eu sou bonito, ah, como eu falo bem, eu sou um poliglota, ah, como eu sei fazer a exegese correta do texto, como eu sou bom na hermenêutica, meu Deus, e quando eu falo a igreja treme. Paulo disse, epa, esse vaso de ouro para Deus aí não está servindo nada não, porque isso é o estereótipo. Ele disse para Samuel, filho, eu não vejo como o homem o quê? Vê. Porque o homem vê o exterior, eu vejo o coração. E Paulo diz, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que ele o quê? Cresça. Parafraseando João Batista, primo segundo de Jesus Cristo. Que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Que ele cresça. Que seja ele, que a honra, que a glória seja dada a quem? A ele. Tem pregadores, inclusive eu li parte de um livro do irmão Augusto Nicodemos, que esteve aqui. E pregadores que estão cobrando caro. Estão cobrando caro. Para vir para uma festividade, para isso. Cantores estão cobrando, de fato, cobrando. O irmão Rocha disse na reunião dos oficiais, segunda-feira, que em um dos aniversários da igreja, ligou para um de Fortaleza. E, meu irmão, mas e aí, como é que fica? Esse como é que fica não, o valor é R$5.000, fora estadia e traslado. E por aí vai. Mas a palavra diz que ele o quê? Cresça e que eu diminua. O dom, o talento que você tem não é seu, foi proveniente de quem, irmãos? De Deus. Então que ele cresça, que tudo que seja feito aqui nas nossas liturgias, dos nossos cultos, desde o Quírios até o conjunto coral, que tem a irmã que fez 90 anos, irmã Iracema, está ali linda, fique de pé, irmã Iracema, em nome de Jesus. Olha, Zani, ali, irmã Iracema, 90 anos. Canta no coral, não falta um ensaio. Canta no divino louvor, prestando continência aí com as irmãs. Aleluias! Aleluias! 90 anos. Então, do Quírios até a nossa irmã que está com 90 ainda louvando. Que a honra, que a glória seja ao Rei dos Reis. Amém, irmãos? Segundo ponto para encerrarmos. Primeiro é, tire a pedra. Tire a pedra, em nome de Jesus. Você já teve uma pedrinha, nem que fosse deste tamanho, dentro do seu sapato? Não aguenta não, meu irmão. Nem que você não vá dar uma caminhada grande, você não aguenta, incomoda, pode ser bem pequenininho, você tira logo. E por que você quer ficar com pedra na sua vida espiritual? Não funciona. Arranque. Tire. E uma segunda coisa que o oleiro faz com o barro para que o vaso funcione. Ele trabalhou a massa, ele tirou as impurezas, ou seja, as pedras da massa. Mas tem algo que só o oleiro vê. Bolhas de ar. Eu fui estudar isso e disse, meu Deus, só aquele oleiro que é habilitado, que é apto, ele nota. Se ele trabalhar o barro, fizer moldar o vaso, mas se ficar uma bolha de ar em algumas das paredes, quando o vaso secar, que for colocar no fogo, o vaso vai o quê? Rachar. Por conta da bolha de ar que está dentro do barro ali escondida, ela não vai aguentar a temperatura e vai romper a parede do vaso. E vaso rachado não funciona. Bolha de ar vem a calhar bem aqui para o nosso Nordeste. Como assim, pastores? De vez em quando a gente pega alguns irmãos com as expressões. Pastor, eu peguei um ar. Você já ouviu essa expressão ou não? Ou você já disse. Olha, foi um ar da gota serena. Eu digo, vixe, está repreendido em nome de Jesus. Quando se pega o ar, extrai esse ar em nome de Jesus. Respira assim. Eu ia dizer.
Faça como Janot, eu ia matar. Né, Romero? Eu ia atirar, mas não atirou não, não atire não. Não pegue A não. Vai chegar. A palavra de Deus diz para mim e para você. Você pode até se irar. Ninguém está isentado disso. Mas em cima dessa ira, não peque não. Quem é que não vai se irar? Aquela palavra que ouviu do esposo, da esposa, do filho, da filha, do irmão na igreja, e você quer pegar A. Lembre-se, barro com A, com bolha de A dentro, vai rachar. E se rachar, é complicado. Verso 8 ele diz, em tudo. Olha só o que Paulo está dizendo, viu, irmãos? Em tudo nós somos abençoados. É isso que está dizendo aí? Na minha Bíblia não. Em tudo nós somos o quê? Atribulados. O evangelho da prosperidade, o evangelho da facilidade, não usa esses versos não. Parece que não tem na Bíblia. Porque a minha está dizendo aqui. Em tudo somos atribulados. Aí vem a resposta. Porém, você não vai entrar em parafuso não, que está dizendo na Bíblia. Você é atribulado, porém, o quê? Não seremos angustiados. Tinha um corinho antigo e minha mãe cantava muito ele. Mas as lutas vêm, lembra, Alzani? Mas as lutas vêm e passam, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Aí dizia assim, é pai contra filho, é irmão contra irmão. Isso é tribulação ou não? Era, meu Deus, pai contra filho, irmão contra irmão. Mas o que as lutas vêm e o quê? E passam. Não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem o quê? A salvação. Aleluia. Extrai essa bolha de ar. Não pegue A não. Você vai até se irar. Mas não peque. Irai-vos. Mas não o quê? Pequeis. Jesus Cristo se irou. Eu falando isso uma vez, mas pastor, eu não tenho conhecimento que Jesus Cristo se irou. Se você não leu a passagem que ele entrou no templo. E que estavam fazendo da casa dele, casa de mercadores ali. E ele literalmente chutou o pau da barraca. Você não leu não? Você não viu não? Derrubou as mesas. Ele se irou. Mas ele não pecou. Verso de número 9. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Vai se abater? Vai. Mas você não vai ser destruído. Tem um ditado que diz assim, enquanto a vida há esperança. E a esperança do crente, a esperança do cristão é Jesus Cristo, amém, irmãos? Cristo, a única esperança nossa é Jesus Cristo. Que Ele cresça. Que Ele cresça, não deixe se ensoberbecer, não cresça, não fique como um menino que vai fazendo 16, 17, olha para a mãe, para o pai quando reclama, daqui uns dias eu faço 18, viu pai? Grandes coisas. Eu era doido para fazer 18. E agora, pastor? Estou doido para voltar para os 18. Tem como mais não, meu irmão. Dia 30 de agosto foi meu aniversário, eu não vou dizer, a gente diz a bênção, mas não deu o nome do santo, né? Uma irmã chegou aqui, me deu um abraço, me deu os parabéns. E eu fiquei feliz. Eu sou um cinquentão agora, irmã. Ela olhou para mim, fique triste não. Ela disse, estou triste não, estou alegre, irmã. Mas é porque, pastor, pus 60, é só um piscar de olho. Aí fechou o olho e abriu. No instante o senhor vai chegar nos 60. Eu disse, oh meu Deus. Tomara. Mas é muito rápido. E digo para as meninas do semear, no instante vocês vão chegar nos 50, viu? No instante vocês vão chegar. E peça a Deus, se chegar nos 50 e nos 90. Aproveite. Que Ele cresça em nome de Jesus. Verso 10 para finalizarmos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo disse, eu carrego as marcas de quê? As marcas de Cristo. Ele disse, eu carrego. Esse por amor do evangelho, eu abdiquei um monte de coisa. Os apóstolos, abre aspas, os apóstolos contemporâneos, templos suntuosos, fazendas, N outras coisas. O último que foi comissionado ao colégio apostólico, Paulo, morreu numa masmorra fétida, insalubre, foi lá onde ele estava.
E qual o pedido dele? Me traga uma cama box, king size, me traga um banho quente. Ele disse, tragam os meus pergaminhos, os meus livros. Tragam a minha capa surrada. Eu acho que ele estava com frio. E ele diz, tragam o jovem João Marcos. Quando você isso, lembre-se, irmãos, qual o fato de trazer João Marcos? Às vezes dentro da igreja nós estamos magoados. Às vezes dentro da igreja nós não suportamos olhar para a cara de um irmão. João Marcos causou alguns males a Paulo. João Marcos era sobrinho de Barnabé. E ele disse, além da capa, além dos meus pergaminhos, tragam-me João Marcos. Que o amor de Deus possa encher os nossos corações. Que você seja um vaso de barro, mas que seja adornado por dentro, através do seu Santo Espírito. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Você foi abençoado? Guarda a bênção no seu coração. Semear com a palavra. Depois nós vamos